Primeiro que não é eleição, né? Vamos combinar que de eleição não tem nada essa parada da CBF. Por quê? Só tem uma chapa, pô. Só tem uma chapa. Eleição, para mim, é quando tem 2, 3 chapas. Só tem uma chapa. Então não é eleição. Os caras vão aclamar o Samir Chowdhury, que é um cara de 41 anos. E ele está lá na Federação de Roraima. O pai dele foi presidente da Federação de Roraima por 40 anos. E ele seria o sucessor e agora vai assumir a CBF. Ele representa um movimento que já estava se articulando há bastante tempo e vai entrar no lugar do Edinaldo. Tem 2 coisas que eu quero te dizer. A primeira, esse cara se vende como a renovação. E do outro lado estava o Reinaldo Carneiro Bastos, que também se vendia como renovação. O Reinaldo Carneiro Bastos, ele representa a Federação Paulista de Futebol, e lá na Federação Paulista de Futebol ele ficou por uma década. E é um cara que é contra a diminuição, não é nem contra o fim, é contra a diminuição das datas dos estaduais. E o Samir se vende como uma renovação também. Que renovação é essa, cara? Que renovação é essa? Que o filho de um coronel do futebol roraimense vai assumir num processo eleitoral que só tem uma chapa e que, se tivesse uma segunda, seria um cara que manda no futebol paulista há uma década. Que renovação é essa, cara? Que processo eleitoral é esse? Que os clubes, um dia antes, anunciam 36 clubes dos 40 clubes de primeira e segunda divisão, anunciam apoio a um candidato e o outro é que vai ser aclamado. Que eleição é essa, cara? Aliás, que ambiente é esse que 1 mês, 2 meses atrás, o cara que a justiça mandou afastar, foi aclamado por essa mesma galera. Que ambiente é esse? Como que a gente vai acreditar numa melhora do futebol brasileiro? Se não tem processo eleitoral, né? Porque não tem uma disputa, os clubes não participam. E meses antes, esse mesmo ambiente aclamou uma reeleição de um cara que foi afastado pela justiça por uma assinatura falsa. O Edinaldo Rodrigues foi afastado por uma adulteração, por uma falsificação num documento. Gente, como assim, cara? Como, cara? Aí muita gente vai lembrar que o Ronaldo, fenômeno, tentou se candidatar e que as federações não ouviram. Existe até um conflito de versões aí sobre o que aconteceu nesse movimento do Ronaldo para ser eleito. Vamos combinar entre nós aqui, eu também não tenho certeza se o Ronaldo seria o cara para assumir a CBF. Mas pelo menos o Ronaldo seria um ex-jogador que teve lá, que dispensa comentários sobre a história dele dentro do futebol brasileiro e que comprou 2 clubes. Ele comprou o Cruzeiro, já vendeu, e comprou o Valladolid na Espanha. Então, de gestão, ele minimamente entende, ou está cercado de gente que entende. Eu, de novo, repito, eu não sei se o Ronaldo seria o cara para administrar a CBF, mas com certeza, ele traria conexões e ideias diferentes do presidente de Roraima e do presidente da Federação Paulista de Futebol. E fiquei sabendo que, quando perguntados por que apoiaram o Samir Chowdhury, os presidentes das federações tiveram um problema em explicar. Ah, pois é, veja bem, não sei o quê. O novo presidente da CBF, que é o Samir Chowdhury, ele já chegou dizendo que vai apoiar a unificação da Liga para que a Liga assuma o Campeonato Brasileiro. E aí aqui um máximo respeito ao Charla Podcast, que eu admiro, eu consumo o Charla Podcast.
gosto demais do Betão e do Cantarelli. Mas a entrevista que foi feita no Charla Podcast com o Shamir Saud no domingo, ela não ajudou em nada. Foi uma entrevista de... Quem consome o Charla Podcast, se vai lá e vê a entrevista com o Shamir Saud, vai ver que, cara, o Cantarelli e o Betão, eles estavam desconfortáveis. E, de novo, eu curto pra caralho o trampo deles. E é um podcast foda. Os convidados, a resenha. E aí tu vê que eles estavam, sabe? E aí, entendeu? Não fluiu a conversa. Não fluiu. Aquele tipo de entrevista que foi marcado pelo produtor, ou apareceu a oportunidade, mas não é o tipo de entrevista do Charla, né? Não é a resenha que o Charla se propõe a fazer. Não que o Betão e o Cantarelli não tenham a capacidade de fazer. É óbvio que eles têm. Porque eles são jornalistas. O Cantarelli mesmo já contou a história dele, ele mudou a vida dele, ele era jornalista tradicional, como a gente conhece, e ele mudou a vida dele. Eles são os puta dos comunicadores. Mas ali a entrevista não fluiu, cara. Não fluiu. E saiu um tiro pela culatra. Bom, eu quero fechar sobre esse assunto dizendo o seguinte. Lembrem-se, o Edinaldo foi aclamado semanas antes, de ser afastado pela justiça por um documento falsificado. Aclamado pelas federações e pelos clubes. Os clubes apoiaram Edinaldo Rodrigues. E agora as federações apoiam Samir Saud. E alguns clubes também. E aí o último tópico. Sabe quando que foi a última eleição com 2 candidatos disputando a presidência da CBF? 1989. Desde 1989, a gente não tem 2 candidatos disputando o cargo de presidente da CBF. Tá bom?